Rapaziada, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Então, por gentileza, já vem deixando aquele like, se inscreve aqui no nosso canal e bora pro vídeo. Vamos trocar umas ideias aqui sobre a semana, né? E o que vem por aí no futebol, tanto no Brasil quanto na Europa. Vamos juntos para a gente trocar essa ideia bacaninha, né? Sobre o que vai acontecer. Bacaninha. Quem fala bacaninha, né, mano? Então bora lá. Vou começar falando com vocês sobre hoje, né? Que a gente tem a última rodada do Campeonato Paulista da fase de classificação. A gente tem os últimos jogos para definir quem vai para as quartas de final, quem vai ser rebaixado, né? Tem alguns times que já estão ali, como a Ponte Preta, já tem a situação definida, já está rebaixada para a Série A2 do ano que vem. E tem times classificados já, como são o Novo Horizontino, o Palmeiras, né? Que estão matematicamente já classificados nas quartas de final. Aí hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre esses jogos que a gente tem, tá bom, rapaziada? Claro que a gente vai ter alguns destaques, né? Que são alguns jogos que acho que mudam mais as coisas na tabela do que outros, né? Outros já estão praticamente só para cumprir protocolo, mas tem jogo que vai mudar bastante coisa desse Campeonato Paulista. Então, vamos aqui entrar na tabela, né? Então, vamos ver aqui os jogos que nós teremos, como eu falei para vocês, todos os jogos dessa rodada, né, vão ser hoje, dessa última rodada. Todos praticamente no mesmo horário, tá, amigos? Todos os jogos são no mesmo horário para que nenhum time acabe favorecendo o outro por conta de uma conta que vai fechar e acabe virando jogos monótonos. Então a gente tem todos os jogos às 8h30 da noite, porque hoje é domingo de carnaval, então o horário é alterado, não é às 4 da tarde. A gente tem Bragantino e Novo Horizontino, né? Jogo interessante, os dois times que estão ali praticamente classificados. Os Mirassol e Portuguesa, já já vou falar bastante sobre o Mirassol, né? Portuguesa que está surpreendendo, está numa boa colocação no Paulistão. Temos Santos e Velo Clube, esse é um jogo muito importante, acho que um dos jogos que vai chamar mais atenção no dia de hoje. Temos Ponte Preta e São Paulo, tem Botafogo de Ribeirão Preto e Capivariano, São Bernardo contra o Corinthians, Primavera e Noroeste e o Palmeiras enfrenta o time do Guarani. Então, beleza, a gente tem aí esses jogos definidos, né? Vamos aqui trocar ideia sobre os maiores destaques desses jogos. Acho que a gente pode começar falando um pouco do São Paulo que mudou sua realidade no meio do campeonato. O time começou muito mal o Campeonato Paulista, chegou ali a cogitar um risco de rebaixamento no Paulistão para o São Paulo. Esse risco não existe praticamente hoje, né? E o Tricolor tem a grande possibilidade de se classificar, já está na oitava colocação, então neste momento, se o campeonato terminasse antes dessa rodada, o São Paulo se classificaria na última posição classificatória, mas se classificaria. Então o Tricolor tem o jogo de hoje contra uma Ponte Preta que já está matematicamente rebaixada. Então pega um time sem motivação. Esses jogos costumam ser perigosos, porque o time joga leve porque não tem nada a ganhar e nada a perder. Então vai praticar futebol ali sem objetivo real, né? Sem pressão. Então o Tricolor enfrenta o time da Ponte Preta, como eu falei, o São Paulo que mudou de fase. Acho que tem várias coisas que levam para esse caminho. Creio que as voltas de Lucas e Caleri são uma das coisas mais importantes. Mas Marcos Antônio e o Danielzinho vem sendo ali uma dupla de sustentação absurda para o time do São Paulo, né? O tricolor que deve jogar com o Pablo Maia, e aí você tem o Danielzinho e o Marcos Antônio com mais liberdade do que eles vêm tendo, porque o Pablo Maia é um cara que fica mais, né? O Bobadilla, por exemplo, ele sai mais, então eles revezavam. O Danielzinho tinha muito o que fazer essa posição ali de 5, né? Recuar bastante para dar contenção. Hoje, provavelmente, quem vai fazer isso é o Pablo Maia. Então, nós devemos ter Danielzinho e Marcos Antônio mais livres do que nunca. E aí, eu não sei se o Crespo vai utilizar o trio, né? Calulu, Lucas Caleri e Luciano, que foi utilizado na última rodada, né? Vamos ver como vai funcionar, porque o São Paulo não vai ter rodada de Brasileirão nesse meio de semana, então dá para o Tricolor descansar pelo menos. E tem que garantir sua classificação, né? O São Paulo não está classificado ainda, meus amigos. A gente tem que falar também do Santos, né? O Santos que está numa situação complicada. O Peixe está na 10ª posição, então não está se classificando. Precisa vencer hoje contra a equipe do Velo Clube e conta com um reforço extremo peso. O craque Neymar volta hoje para jogar pelo Santos. Talvez tenha acelerado um pouco o retorno dele, né? Que estava sendo tratado com muita cautela. Mas o Neymar vai vir para ajudar o Santos, que pode ficar de fora das quartas de final se não conseguir derrotar o Velo Clube hoje. Então a gente vai ter o Neymar e o Santos sim deve vencer e conseguir, quem sabe, a classificação, dependendo de uma combinação de resultados. Então vamos acompanhar esse jogo que deve ser
muito interessante. A gente pode falar um pouquinho dos favoritos para esse título, né? Acho que a gente pode conversar aqui sobre o Corinthians, que é o atual campeão. O Timão tá com muita moral, vem aí de título de Copa do Brasil no final da temporada passada, título de Supercopa do Brasil no início dessa temporada, em cima do Flamengo, jogando muito bem. Então o Corinthians está com muita moral e é sim um dos grandes favoritos a conquistar o título novamente. Óbvio que a gente não pode descartar o Palmeiras, que é um time que tem um elenco muito robusto, continua se reforçando, trouxe o John Arias como reforço, faz uma boa campanha, vem crescendo nível aí, tanto no Paulistão quanto no Campeonato Brasileiro, então o Palmeiras, obviamente, sempre será um favorito. A gente tem o Novo Horizontino, né? Que até o momento é a melhor campanha do Campeonato Paulista. Então, com certeza, o Novo Horizontino é um time que chama bastante atenção como um postulante ao título paulista. O Mirassol, vou falar pelo outro lado, tá, rapaziada? O Mirassol, que eu esperava que fosse um dos favoritos a disputar pelo título, tá ficando fora da fase de quartas de final. O Mirassol não fez uma boa campanha nesse Campeonato Paulista. Tem aí a vitória sobre o São Paulo, que foi uma vitória importante, mas de resto não fez mais nada. Então o time do Mirassol deve ficar de fora das quartas de final, algo que eu não esperava realmente. Eu achei que o Mirassol se classificaria tranquilamente, dado a campanha histórica que fez no Brasileiro. Porém, vale a gente ressaltar que o Mirassol vem sendo desfacelado, o que era esperado, né? Todo mundo falou sobre isso ao final da grande temporada que o Mirassol fez. São vários jogadores. Só para o São Paulo foram 3 atletas de destaque que deixaram o Mirassol e jogarão pelo time do São Paulo. Então, gente, quando a gente avalia essa situação, um time que não tem o poder aquisitivo para manter esses jogadores, isso faz muita diferença. Então, o time do Mirassol já foi totalmente desfacelado e esse ano é ano que o time tem Libertadores. Então, vamos acompanhar, né? Mirassol contratou Tiquinho Soares do Santos, tá? Boa contratação pro Mirassol. Vamos lá, continuando aqui, né? A gente já tava falando do Corinthians. Vou falar um pouco sobre o Hugo Souza. O goleirão, que se entrar em campo hoje contra o São Bernardo, completará 100 jogos com a camisa do Corinthians. Pois é, o cara que chegou ali em 2024 e tá vivendo talvez o seu pior momento na sua carreira, né? Já tem grandes marcas alcançadas pelo clube alvinegro. Pô, o Hugo Souza foi campeão paulista, campeão da Copa do Brasil e super campeão da Copa do Brasil. Campeão do Brasil, né? Agora, pegando pênalti e tudo mais. Na Copa do Brasil, principalmente, né? Foi muito importante nessa conquista da Copa do Brasil. E todas elas, né, rapaziada? Um grande jogador que conseguiu se igualar a um dos maiores ídolos da história do Corinthians, Gilmar dos Santos Neves. Então, o Hugo Souza já está com esses 100 jogos conquistando muitas coisas. E como eu falei para vocês, no momento em que houve esse contato entre Hugo Souza e Corinthians lá em 2024, Hugo Souza atravessava um dos seus piores momentos como carreira. Era um jogador muito jovem, mas revelado no Flamengo, e vinha sendo ali muito criticado pelo torcedor, tratado como mão de alface ali, né? Hugo Neneca, o pessoal chamava. Era um cara que não tinha o respeito da mídia ali, principalmente do pessoal que cobre o Flamengo, a famosa Flamídia, e ele estava num momento muito ruim. Ele foi campeão brasileiro em 2020, mas já estava sendo muito criticado, né? Porque o Flamengo não tinha opções de goleiro, porque o Diego Alves não estava bem, tinha se machucado e não voltou. Depois o Diego Alves acaba voltando. Aí tem a contratação do Santos, que veio do Atlético Paranaense, né? E deixou o Hugo Souza no banco. Ele não vinha jogando, não estava se apresentando, estava num momento muito ruim mesmo. E aí, no final de 2024, o contrato dele estava chegando no fim e ele ficaria sem clube. E não estava chegando nenhuma grande proposta. Até que veio o Corinthians. E por que veio o Corinthians, né? O Corinthians estava muito bem, a situação de goleiros do Corinthians estava muito bem definida. O Corinthians tinha o Cássio e tinha o Carlos Miguel no banco. E o Carlos Miguel, revelação do Corinthians, estava indo muito bem e estava num momento muito forte. O Cássio vinha de um certo declínio, né? E aí o Carlos Miguel acabou barrando o Cássio e virando titular do Corinthians, o que ocasionou a saída do Cássio para o Cruzeiro. Logo após o Cássio deixar o time do Corinthians, o Carlos Miguel recebeu a proposta do Nottingham Forest da Inglaterra e aceitou. E deixou o Corinthians sem um goleiro de peso. E o Timão foi ali de emergência atrás do Hugo Souza e a gente vê que deu muito certo pro Corinthians e pro Hugo Souza, né? Pro Carlos Miguel, talvez nem tanto, porque o Carlos Miguel, claro, agora ele tá num gigante que é o Palmeiras, mas o plano dele de brilhar na Europa não funcionou, ele não jogou quase no Nottingham Forest, comeu banco ali, saiu de titular absoluto do Corinthians para comer banco no Nottingham Forest e voltou agora essa temporada Palmeiras e tá indo muito bem. Mas incrível essa história do Hugo Souza, que provavelmente vai conquistar coisas ainda maiores com a camisa do Timão, né, rapaziada? Realmente um grande goleiro, o senhor Hugo Souza. Hoje a gente tem Campeonato Carioca. Eu vim destacar especificamente um jogo que é o confronto entre Botafogo e Flamengo. Jogo que pode levar um time à semifinal para enfrentar o time do Madureira. O Flamengo, que começou a temporada bem ruim, né, não se acertando, e o Botafogo,
que vem oscilando bastante. Teve a volta do Danilo depois de lesão, começando jogando muito bem pelo time do Fogão, mas o Botafogo não conseguiu mais se acertar. A temporada passada toda foi muito irregular e essa parece que vai seguir a mesma tônica, pelo menos nesse primeiro momento. O Botafogo que realmente não tá tão bem, aí acabou tendo uma derrota sofrida pro Grêmio no Campeonato Brasileiro e perdeu todos os clássicos que enfrentou nessa temporada. Perdeu para Vasco, Fluminense e agora pode perder para o Flamengo, né? O Flamengo vai enfrentar o Botafogo. O Flamengo, como eu estava falando para vocês antes, que estava num momento ruim, começou a temporada mal, começou o Campeonato Carioca, é verdade, utilizando os garotos do Ninho, né? Mas depois entrou com os titulares e não melhorou muito. E aí, no Brasileirão também o time não começou bem, começou perdendo para o São Paulo, perdendo Supercopa para o time do Corinthians. Não foi um começo de temporada que se esperava do time do Flamengo, ainda mais depois de trazer um cara como Lucas Paquetá por 45 milhões de euros, né? Então o Flamengo que vem nessa crescente é favorito hoje contra o Botafogo, e o Flamengo que não para de querer aumentar seu elenco super estrelado, né? O Flamengo essa semana deve formalizar a proposta milionária para um cara que é ídolo do time do Botafogo, para a gente continuar nessa trama. O Luiz Henrique. Pois é, Luiz Henrique que foi campeão do Brasileiro e da Libertadores pelo Fogão em 2024 e da América naquela temporada, jogou muita bola mesmo, né? Jogador de seleção brasileira e atualmente no Zenit, vai receber a proposta do Flamengo que é de 30 milhões de euros. Pois é. E aí fica o questionamento. O Luiz Henrique, que é cria de Xerém, né? Jogador revelado pelo Fluminense, foi para a Europa ali pro Betis e aí foi contratado pelo Botafogo de John Textor, veio, brilhou nessa única temporada, jogou demais pelo Botafogo, conquistou vaga na seleção brasileira e agora pode vir para o Super Flamengo. Para o jogador, com certeza, é uma possibilidade de se aproximar mais da seleção brasileira, né? No Zenit ele acabou sendo convocado, mas a gente sabe que o Zenit, que não disputa as competições europeias, como todos os times russos, fica meio ali longe dos holofotes. E aí, outros jogadores que talvez não joguem tanto quanto o Luiz Henrique vão ter mais visibilidade do que o atacante. E ele, obviamente, jogando no Brasil, num grande clube, teria essa visibilidade toda devolvida. E aí, o Flamengo, óbvio, que é uma vitrine absurda para o atacante Luiz Henrique. E você, o que acha? Você acha que o Luiz Henrique vai virar persona não grata no Botafogo? Que é isso que vai acontecer, né? Se o cara que foi ídolo máximo há pouco tempo no Botafogo vai para o Flamengo depois de 2 temporadas, dá uma manchadinha na beirada ali, né, da medalha. O que vocês pensam? Vocês acham que sim ou que o torcedor do Botafogo vai saber separar? Acho improvável. Mas é isso aí. Seria com certeza uma revolta bem interessante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui nesse canalzinho e até o próximo vídeo. Valeu!